Então agora é um tempo profético, porque a palavra do Senhor diz em Isaías que a unção, ela arrebenta todo jugo. E a unção, ela só funciona no profético, nesses termos que estamos hoje em dia. Vocês vão entender, mediante a palavra, o que eu quero dizer, porque se nós começarmos a aprofundar demais em estudos profundos, vamos deixar de agir o que devemos agir no tempo oportuno. A hora que também tem que agir, mas eu só posso agir e me movimentar no profético. Então agora é um tempo profético, então essa palavra é totalmente profética. Pega tudo no teu espírito, porque eu sei o que eu estou dizendo, desde ontem, eu sei o que eu estou dizendo. Como sempre, busquei nele para falar aquilo que ele assim deseja que seja dito. Então nós vamos ler esse texto e você vai compreender por onde que ele vai caminhar conosco. Aí em 2 Crônicas, no capítulo 20, você vai ler no verso 2 comigo. E o texto diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Azazon Tamar, cidade conhecida como En-Gedi. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Até aqui no verso 4, 2, 3 e 4. Verso 2, 3 e 4 para a gente começar. E o tema que eu vou ministrar é este aí, ó, o governo da guerra. O governo da guerra. O mundo está em guerra. As pessoas temem, né, a terceira guerra mundial. O mundo está em guerra, ele vive em guerra. E hoje há uma guerra de todos os níveis. Existe hoje guerra de narrativa, existe guerra na alma, existe guerra espiritual, existe guerra bélica, existem guerras financeiras. As guerras estão já prontas, todos estão em guerra. Muitas guerras estão assim em guerra mesmo. E muitos estão aprofundados nesse período de guerra, muitos estão envolvidos nessa guerra, sofrendo por isso. Mas nós estamos em guerra, e ele decidiu se apresentar como aquele que é o que governa a guerra. E você vai entender o texto aqui, porque Josafá estava sendo encurralado por alguns inimigos, como hoje muitos da igreja, do povo do Senhor, está sendo encurralado por muitos inimigos, dos que eu disse há pouco, e dos inimigos que você já conhece, que estão assolando as nações. E ele me deu essa palavra para que fosse ministrada justamente por isso. E essa ministração é especificamente para o povo do Senhor. É especificamente para você, para você, para você, para aqueles que estão como povo do reino do Altíssimo. Então ele decidiu dar uma palavra. E essa palavra, por ser como ela é uma palavra profética. E o texto fala que Josafá estava envolvido ao redor de inimigos. Esse vale chamado En-Gedi significa vale do medo. Vale do medo. Então ele estava sendo cercado no vale do medo. Por isso que no verso 3 diz que Josafá sentiu grande medo. Quantas pessoas estão em En-Gedi nessa hora? En-Gedi, vale do medo. Quantos hoje, nesse exato momento, estão vivendo o vale do medo? Além de ser um vale, é um vale do medo, um vale temeroso. E ele estava ali, naquele lugar, e veio as notícias para ele de muita afronta, muito ataque. E eu vou discorrer com você esse texto, e você vai entendendo profeticamente o que é que está acontecendo. Verso 13: e todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando o Senhor. Ou seja, toda a família. É um tempo que todos que estão na família do Altíssimo têm que buscá-lo. Então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matatias, levita, descendência de Asaf, no meio do povo reunido na assembleia. Olha para mim.
Por que tanto nome? Trineto, você já ouviu isso? Trineto, bisneto, neto, filho. Por quê? Porque os profetas do Altíssimo têm origem, eles têm linhagem, eles têm nome, eles têm uma família divina, uma família que vai trilhando, eles têm um chamado específico. Então, antes de profetizar, ele faz questão de dizer que este profeta é do Senhor. Este profeta não é do homem, não é um profeta sem endereço que vem de rodear a terra. Não, este profeta ele tem uma linhagem. E aí diz assim: e falou o profeta, prestai atenção todo o Judá. Então a igreja toda presta atenção. E vós, habitantes de Jerusalém, que está na cidade da luz, na luz de Cristo, presta atenção. E tu, ó rei Josafá, assim diz o pastor João. Não, assim diz o Senhor. É o Senhor que diz, é o que o Espírito diz às igrejas: não temas e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Deixa eu falar algo para você que Ele revelou no meu espírito de ontem para cá. Eu tenho mergulhado desde ontem até agora. Antes de vir para o culto e buscando, ainda comentei com a pastora, falar: o nosso Pai, o nosso soberano, Ele decidiu assumir o governo da guerra. Ele tomou a decisão de tomar o domínio daquilo que o homem perdeu completamente. Ele diz: de mim nunca saiu, mas eu deixei para ver até onde vocês iam. E ele decidiu se apresentar. Lembre-se, da maneira como ele se revela na palavra, é a maneira como ele se manifesta pela palavra. A forma como ele se revela na palavra é a maneira como ele vai se manifestar agora a partir da palavra. E ele se manifesta como o Sabaote, como aquele que é o Savaote, o general da guerra, o Senhor dos exércitos. E ele vem se revelando dessa forma, dizendo: eu resolvi assumir o controle, o governo total agora dessa guerra. Por isso ele diz: porquanto essa luta não é mais vossa, não é vossa, ou seja, podia ser até aqui, agora não é mais. Agora ela pertence a mim, a luta pertence a Ele. Ele decidiu assumir o controle dessa batalha. Verso 17, ele diz assim: não tereis que lutar nessa batalha, tomai posição. Presta atenção, você não tem que lutar, mas ele manda tomar posição. Espera aí, eu vou tomar posição para lutar, mas não é para lutar. Mas não é para lutar, mas tem que posicionar. Sim, lutar é uma coisa, posicionar-se é outra. A nossa posição na batalha, ela se refere à nossa posição espiritual, à nossa posição nele. O único lugar onde a igreja vence todas as batalhas, não é uma ou duas, todas as batalhas são vencidas no joelho da igreja. Todas as batalhas das quais vivemos, ela é vencida no joelho. Por isso é tanta dificuldade para orarmos, porque Satanás, o inimigo, ele quer sufocar, porque ele sabe que se você orar, a oração é uma arma poderosa da qual ele não tem defesa, ele não tem o que fazer. E ele diz agora: não tereis que lutar nessa batalha, apenas tome posição e ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Se prepara para um grande livramento que o Senhor está trazendo. Ele tem segundas intenções, é claro que ele, sendo quem é, ele tem as suas intenções, e ele vai dar um período de tempo onde a igreja vai poder, nesse pequeno tempo em que ele está dando por causa desse livramento, ele está fazendo com que a igreja se alinhe, abandone a terra, abandone e foque naquilo que realmente tem valor. Almas, vidas. Ele vai fechar o número de salvos para acontecer o rapto da igreja. Há um número específico, há um censo celestial que só Ele sabe. Existe um número de pessoas que só Ele tem. Nós não sabemos de propósito, porque Ele quer que a gente esteja ativado na obra, pregando o evangelho, anunciando com liberdade, como o apóstolo Paulo ficou 2 anos pregando com liberdade na sua casa. Então ele vai tomar o governo agora. Ele está tomando, aliás, ele já tomou, porque quando ele dá a palavra, você lembra, quando ele fala, ele já fez. Alguém lembra da mensagem sobre a fé? Gera-se uma imagem, quando ele não te fala nada que ele já não tenha feito. Se ele está falando essa palavra, eu tenho certeza que já está consumado, já está pronto. Ele já assumiu, ele já deu uma trégua, já está resolvido. Você vai perceber isso nos próximos dias. Porque no espiritual já está consumado, já está feito. E eu falo com toda certeza daquilo que conheço, daquele que me conhece.
Porque ele diz na sua palavra: não tereis que lutar nessa batalha, apenas tome posição, fique posicionado, se mantenha em Cristo. A minha posição é estar nele, ele é o caminho. Eu estou em Cristo posicionado, e o Cristo, que é o general da guerra, ele vai à frente, diz a palavra. Ele diz aqui então, vou ler o verso 17 completo: não tereis que lutar nesta batalha. Outra sim, mas nessa não mais. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Então é um livramento que todo olho, pelo menos da igreja, verá. Todo o povo de Israel verá. Toda a nação, todos os filhos verão. Ó Judá e Jerusalém, não temas, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então o nosso dia a dia tem que entender que eu não ando só, o Senhor está convosco, o Senhor está comigo, está contigo, e Ele se revela presente. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo o Judá, os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e a adorar o Senhor. Até aqui não tinha acontecido livramento nenhum para Josafá. Os inimigos estavam cercando, era um tempo sombrio, igual está agora. Só que como houve uma palavra, ele já gerou uma imagem no coração de Josafá, de um rei, e o seu povo totalmente liberto, livre, poupado, vencedor no meio dessa guerra, porque o general foi à frente. E diz o texto que ele decidiu se ajoelhar para pedir livramento da guerra? Não, se ajoelhar para louvar e adorar o Senhor. Por que ele vai fazer isso? Porque ele tinha certeza de todos os feitos que já estavam feitos, apesar de não ver feito. Ele não viu nada feito ainda, mas pela palavra ele tinha certeza que já estava pronto, já estava feito. Então é um tempo em que nós precisamos entender que já está pronto, já está feito. É uma palavra ousada hoje, porque o profético é ousado. O olho natural quer ver de outro jeito, mas o profético já viu como de fato é o jeito. Então o olho profético, ele diz que Josafá para, se ajoelha e começa a louvar e adorar o Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz, não com qualquer voz, com grande voz, a Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Então todo mundo começa a adorar e a louvar, entra num momento de expansão de gratidão no coração por Ele. Por quê? Pelo livramento que Ele já deu, embora não manifestou ainda, mas Ele já deu. Você não viu ainda, mas Ele já deu. Eu preciso, pelos olhos da fé, entender que Ele decidiu assumir o governo desta guerra, em específico. Lógico, pelo seu próprio interesse, mas ele assumiu. Verso 20. Hoje a gente vai mais ler e discorrer do que ministrar outras coisas. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram, ou seja, de manhã bem cedo, no outro dia, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede sem sombras de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre, não de vez em quando, sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Deixa eu te falar, essa palavra ela não mudou, ela é a mesma. Por que essa palavra não mudou? Porque quem a inspirou é o mesmo, ele também não muda. Então ele está dizendo desta maneira: no outro dia, ao romper da aurora. Se eles estão hoje de joelho dobrado, Josafá estava em um dia de joelho dobrado, no romper da aurora, está dizendo aqui, no outro dia, no romper da aurora, eles se levantaram e partiram, e ao saírem, Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi agora, Judá, moradores de Jerusalém. Ele fala: crede sem sombra de dúvidas, não tenha dúvida em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros, e confiai nos profetas do Senhor, e sereis bem-sucedidos. Ou seja, um dia está de joelho, adorando, louvando, já agradecendo, que o olho ainda não viu, mas já tem uma palavra.
No outro dia de manhã, ele faz a mesma coisa, ou seja, agora é um tempo de adoração contínua, de louvor contínuo, de gratidão contínua, porque o que há de ser feito já foi feito por ele. Já está pronto em Cristo, já está pronto. O nome dele é general da guerra, ele já está pronto. O príncipe da paz, eles vêm para poder pôr fim à guerra. A esta guerra que ele resolve assumir do seu governo. Verso 21, depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar o Senhor. Você vê que o tempo inteiro só dá louvor agora, só adoração. Mas os inimigos são por lá, mas só dá louvor e adoração. O pessoal descansou na palavra do profeta. Como descansou na palavra do profeta, então o povo prospera, porque ele diz antes: confiai nos profetas do Senhor e serei bem-sucedidos. Por que tem que confiar no profeta? Porque eles não estão vendo o que o profeta vê. Muita gente não está vendo o que eu estou vendo. Muita gente pode ouvir eu falar, esse é louco, ele não está vendo, ele perdeu a noção do que está falando. Não perdi, eu sei o que eu estou vendo. Ele está dizendo: confiai na palavra dos profetas e serei bem-sucedidos. E depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar o Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando de novo, e entoando: rendei graças, gratidão, coração agradecido. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre, ele decidiu usá-la. Porque ela dura para sempre, mas ele pode não usá-la. Ela dura para sempre, mas ele decidiu usá-la. Verso 22, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Os homens de Amon, de Moabe, atacaram os habitantes do monte Seir para destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os montes de Seir, os homens de Seir voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte. Todos, ele pôs o inimigo contra o inimigo. Um lutou contra o outro, eles se mataram sozinhos. O inimigo das tuas almas, igreja, o inimigo da tua alma, em particular com cada um, ele está confuso, ele está se matando sozinho, porque a palavra do Senhor assim o fez. É um tempo em que ele está pondo o próprio inimigo para se destruir sozinho. Ele está fazendo com que ele se destrua sozinho, ele mesmo está fazendo isso. Verso 24, assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o imenso exército do inimigo, viram somente um exército poderoso, aniquilador, destruidor. É isso que eles viram? Agora que o olho vai ver o que eles estavam agradecendo porque havia sido dito. O Senhor falou, criou-se a imagem, adoraram porque viram pronto. No espiritual, agora eles vão ver fisicamente. Eles dizem aqui: e viram somente cadáveres no chão. Os inimigos viraram cadáver, significa imóvel, morto, sem utilização de nada. É o que ele está dizendo. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Que massacre? Um matando o outro, porém debaixo do governo do Altíssimo, porque ele falou: vocês não vão lutar essa batalha, agora é minha. Ele decidiu assumir o controle da guerra. Eu preciso crer que ele agora assumiu e já vê a minha vitória pronta nele. A palavra dele é suficiente. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Berahá, que significa bênção, onde louvar. A vida deles agora é só louvar e adorar. Vai ter um período de tempo nesses dias que vão se seguir, que você só vai louvar e adorar. É um período de profunda gratidão, de um profundo avivamento, de um profundo quebrantamento, de um profundo expandir da sua alma de amor por Ele. Ele vai provocar essa chama acesa no coração da igreja. Ele vai fazer isso com o teu coração. Ele vai fazer isso. Essa frieza, ela vai ser derrotada e aquecida pelo fogo do Espírito dele. E ele diz assim: eles se reuniram, onde louvaram Yahvé o Senhor. Por essa razão, até nossos dias, esse lugar é chamado de Vale da Bênção. Mais tarde, ainda debaixo da liderança de Josafá,
Todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhe vitória sobre os seus inimigos. Veja, ele deu vitória sem eu precisar guerrear. Ele venceu e deu a vitória. Quem venceu o inimigo foi ele, mas ele deu essa vitória para eles. E agora eles voltam para Jerusalém. Diz aqui o texto: debaixo da liderança de Josafá, porque não são povos desgarrados, não um povo sem liderança, um povo jogado pelo canto. Não, eles têm liderança. O Senhor levanta homens com voz de comando, homens de coragem, homens com visão profética. Ele levanta os seus na terra. E aí todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Feche os olhos, erga a tua mão, quero profetizar sobre a tua vida. Todo nível de vitória contra os seus inimigos o Senhor está entregando para você. Hoje Ele não te entrega o inimigo na tua mão, Ele te entrega a vitória do inimigo. Cuida a Ele. Ele está cuidando de todos os inimigos, entregando em tuas mãos uma vitória diferente, uma vitória dada por Ele. E assim como esse povo voltou para Jerusalém regozijando, cheios de alegria, na plenitude de alegria, assim seja o teu coração. Nesses dias se prepare para um regozijo sem entendimento. Você não vai entender, mas haverá um derramar de um regozijo sobre o seu povo, porque Ele tem um profundo interesse que o seu povo acenda, porque tem outros gravetos que precisam ser queimados lá fora. Então Ele vai acender o seu fogo no coração do seu povo, e isso se fará, porque já está pronto. Se fará aqui, porque já está pronto lá. A porta já foi aberta lá, no reino espiritual. Já está pronto. Então Ele está fazendo com que você desfrute dessa vitória. E os teus inimigos, você não mais os verá, porque Ele assumiu o governo da batalha da tua vida. Em nome de Cristo, recebe isso no teu espírito, amém? Você de casa, recebe isso no teu espírito. Você não está ficando um tempão, o que eu faço? Quanta luta, quanta... Ele falou, para, você não vai dar conta. Deixa que agora eu vou assumir o governo da guerra. Eu vou assumir o governo da guerra, apenas os soldados me sigam, porque quem vai assumir o governo da guerra agora sou eu. Verso 28, e não para por aí. Entraram na cidade de Jerusalém, se dirigiram à casa de Yahvé, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. Eu espero fielmente que desta vez não seja como as demais. A trégua que Ele dará, que seja para se reunirem, correr para os templos, para as casas, adorando, louvando e dando primazia ao reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas naturalmente. Que possam entender isso. Entraram na cidade de luz, na cidade de Jerusalém, e se dirigiram. Não foi para a loja, não foi para o shopping, não foi para lugar nenhum, para os campos, para a piscina, não foi para a casa de Yahvé, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. Você percebe que o louvor está repleto em todas as áreas, por causa de uma vitória. E o verso 29 completa e diz assim: o temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam. O mundo lá fora vai ver o que Ele está fazendo com o seu povo na terra, e eles vão querer ao Deus ao qual você serve, vão querer o teu pai. Eu falo, eu também quero ser adotado, eu também quero ser chamado de filho. Como que é esse negócio? E você explica, não é negócio, é uma pessoa. Esta pessoa foi para a cruz e fez de mim um filho, e um filho vencedor, e você pode ser também. Então esse discurso tem que estar na nossa boca, está nos nossos lábios, porque aqui diz que o temor de Deus veio sobre todas as nações. O assunto do livramento é para o seu povo, mas mexeu com as nações. Por quê? Pergunta por quê? Porque as nações não sabem mais o que fazer, mas nós não temos nem que fazer nada, porque Ele já fez. Enquanto as nações não sabem o que fazer, o povo do Senhor, que é vencedor, debaixo da mão forte do Senhor, nem se preocupa no que vai fazer, porque já está feito. É pela fé, já está feito. Aqui, o temor de Deus caiu sobre todas as nações quando souberam como Yahvé havia guerreado contra os inimigos de Israel. Eles sabiam, eles olharam para o povo de Israel e eles sabiam como que o Deus de Israel tinha guerreado pelo Israel, pelo povo da nação de Israel.
E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. Irmãos, eu vou contar até 3, você vai falar um chega bem alto. Você sabe falar? Fala assim, chega. Isso é para treinar, chega. Eu vou contar até 3. Então você vai dizer isso levantando a tua mão e eu vou profetizar. 1, 2, 3, bem alto. Chega! Chega desse tempo, chega dessa labúria, chega dessa lamúria, chega desse tempo de dor, de sofrimento, chega, basta. O general da guerra está dando um basta na vida dos seus filhos e das suas filhas. Ele está dando um basta porque agora é tempo de chega. O chega dele porque o Senhor dos Exércitos está assumindo o controle e o governo dessa guerra. E ele está dizendo, não devereis lutar nada, não façam nada, aquietai-vos e sabei que eu sou quem sou. Aquietai o coração porque sabereis quem sou. Aquietai o coração, porque eu estou descendo. Aquietai o coração, porque eu decidi aplicar misericórdia. Aquietai o coração, porque essa guerra não é vossa, ela é minha. A mim provocaram, eu fui provocado, mas vós sereis beneficiados por aquele que foi provocado. Porém quem provocou não sabe que eu sou quem sou, o general da guerra que já venceu todas. Em nome de Cristo, entenda isso, amém? Então chega. Ele está dando um basta, chega. Ele vai dar paz em todas as fronteiras de suas terras. Irmãos, hoje a palavra, eu falei para você, ela é profética, então eu só consigo entendê-la e recebê-la pelos olhos da fé. Eu preciso deixar essa palavra entrar e vir uma imagem em mim, uma imagem de vitória, uma imagem de triunfo. O que é triunfo? Triunfo não é a vitória. Triunfo é a festa da vitória. A vitória é quando vence, ele já venceu. E o triunfo é a festa da vitória que nós fazemos pela vitória dele. Ele venceu e nós triunfamos, nós celebramos. Amém? Mas como que ele faz isso? Por que ele faz isso? Ele sempre fez isso, sempre. Não está aí no texto, eu deixei separado para mim aqui. E eu vou passar alguma coisa aqui para você, só para que você tenha uma noção de como que ele já age assim, continuadamente. Ele sempre fez isso, sempre, na história do Senhor, na história da sua trajetória com o povo de Israel. Eu vou ler, você não precisa ler, você só presta atenção se não é a mesma história se repetindo. Então você teve Josafá. Eu vou ler um texto para você, para não perder tempo, eu mesmo já cito e leio. 2 Reis, capítulo 19, 35 e 36, só anota e escuta. Sendo assim, eis o que diz ainda o Senhor acerca do rei da Assíria. Ele não entrará nessa cidade de modo algum, e nem lançará flecha de nenhuma espécie contra seu povo. Então não enfrentará essa cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Ele retornará aos seus pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais nessa cidade. Este é o oráculo de Yahvé, assim diz o Senhor, porque eu protegerei essa cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Assim, naquela mesma noite, o anjo do Senhor partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. E lá em Nínive ele foi morto pelos seus filhos. Então você percebe que é um livramento similar. Não tinha o que eles fazerem, não tinha o que fazer, ele vem e se dirige. Quer mais um livramento. 1 Crônicas 14, 14, só anota. Novamente Davi busca a consulta ao Senhor, que lhe respondeu, porque quando eu busco ele responde. Agora pois tu não os atacarás pela frente, mas dá volta por trás e ataca-os defronte das amoreiras. Assim que ouvires um barulho de marcha por sobre as copas das amoreiras, sairás à batalha, porque Deus terá saído na frente, adiante de ti, para ferir todo o exército dos filisteus. E Davi procedeu exatamente como o Senhor havia orientado, e eles derrotaram todo o exército dos filisteus, desde Gibeão
até Gézer. O que isso vai dizendo para nós? Ele constantemente, ele fez isso com Davi, ele fez isso com Ezequias, ele fez isso com Josafá, e ele está fazendo hoje com a igreja. Ele está repetindo, ele sempre repete, ele já deixa as ações para dizer, eu repito quando eu desejo, e ele desejou repetir agora. Eu creio que ele ficou decidido mediante a situação do homem, terrível, e precisa fechar esse número. Por isso que ele fala, não é por tua causa não, é por amor de mim que eu farei, é por amor dele próprio. Então, por ele amar-se a si mesmo, por ele ser bem resolvido, ele tem um plano a cumprir, ele vai cumprir e vai usar a igreja para que esse plano se cumpra. Então, é tempo de levantar a cabeça. Diz um texto maravilhoso aqui também, em Jeremias, capítulo 50, que diz assim, se você quiser ir lá, você vai, se não, só presta aí atenção. Jeremias, no capítulo 50, para você entender o que ele resolveu fazer. Profeta Jeremias, capítulo 50, vai lá. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ele decidiu, ele tomou uma decisão de assumir essa guerra. E ele diz assim em Jeremias capítulo 50. Estou fazendo você buscar, mas eu creio que está aqui. Mas é bom para você buscar, que às vezes você quer anotar na Bíblia, já aproveita. A minha é toda arriscada. É muito importante essa palavra. Ele diz assim, por que ele resolveu fazer isso? Logo no cair da tarde, eu fico... É assim, quando você vai pregar, ou quando você quer fazer algo que o Senhor quer que faça, a gente fica buscando para ver se é isso mesmo que Ele quer que faça. Mas é essa a palavra? É para pregar isso? Tem que pregar. Eu ia pregar Salmo 46. Estava já no meu coração, eu estava resolvido, eu estava até descansado, estava até tranquilo. Aí não, ele mudou, ele falou, é para pregar isso aqui. Você vai falar isso aqui, porque eu resolvi assumir, agora é comigo. E aí eu fui buscando, quando chega no cair da tarde, ele manda aquele turbilhão. Jeremias capítulo 50. Aí aqui ele vai explicar, como ele explicou para mim, vai explicar para você, por que ele decidiu assumir o comando da guerra. Aí eu pude entender, e você vai entender no teu espírito também. No teu espírito também, você vai entender por que resolveu assumir esse governo para essa guerra, e não deixar o seu povo perecendo, mas ele decidiu. Verso 32, diz assim, a arrogância e todo petulante tropeçará e cairá, e ninguém os ajudarão a se levantar. Incendiarei as cidades da Babilônia, e um grande fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim revela o Eterno, Todo-Poderoso dos exércitos. Quando ele se revela assim, é de guerra o assunto. Os filhos de Israel estão sendo oprimidos, do mesmo modo que todo o povo de Judá. Ou seja, tanto a igreja quanto Israel está sendo oprimido. Todos aqueles que os levaram cativos, os mantêm presos e recusam-se a libertá-los. Mas há o detalhe no verso 34. Mas o seu Redentor é poderoso, aleluia. O seu nome é Yahvé dos exércitos. Com toda certeza ele defenderá em juízo a causa deles, para dar paz e descanso à terra, mas grande preocupação aos moradores da Babilônia. Agora presta atenção no verso 35. Eis que a espada da guerra virá sobre os babilônios. Babilônio é confusão, corrupção, bagunça, afirma Yahvé, contra todos os cidadãos da Babilônia, e principalmente contra seus líderes, governantes e sábios, entre aspas. Ele decidiu fazer uma execução de juízo, porque estão mexendo com quem não deve ser mexido, porque a igreja nesse momento é crucial para cumprir a agenda dele. O que interessa é a agenda dele, não é a agenda do homem, é a agenda dele que importa. Então, se ninguém mexe com a igreja, ela vai correndo para poder cumprir a agenda. Aí nem a igreja entendeu. A igreja não entendeu. Décadas atrás, aí, 1, 2, 3 décadas atrás para cá, a igreja não compreendeu. Ela não entendeu, ela virou palco, virou show, virou tudo. Virou tudo que você pensar, menos aqueles que têm os pés formosos que pregam o evangelho.
que amam as almas e cumprem o propósito. Então vem esse apuro, vem esse aperto, mas ele vai cumprir o seu projeto. A agenda dele vai ser cumprida. A agenda do Criador, ela está em franco andamento. Ele vai dar uma trégua para que a igreja faça o que deve ser feito. Ela precisa dar testemunho da glória bendita do Senhor dos Exércitos. Ela precisa testemunhar acerca do livramento. Grande é o livramento do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou quem sou. Sabei que eu sou quem sou. O general da guerra. E ele diz que a espada cairá. Isso daqui, alguns falam assim, mas isso aqui está se referindo ao milênio. Está se referindo ao... Não, está referindo a esse tempo. Porque aqui está a igreja e a Babilônia no mesmo lugar. Ele só está fazendo separação. É muita bagunça. É muita afronta para quem não pode ser afrontado. É muita afronta para um povo que tem quem manda. A um povo que tem um general no comando. O nosso governo não é militar, o nosso governo é real. Ele é da realeza. Nós temos um rei que se intitula o general da guerra. Ele se intitula, mas ele é rei. E ele resolveu assumir o comando do seu povo. E falar, basta, por hoje basta, esse é o tempo. Então, com todo aprisionamento, com toda dificuldade, com todos esses problemas que surgem, junto com tudo isso, ainda querem afrontar a face do Deus vivo. Mas o seu Redentor é poderoso. O que o mundo está esquecendo é que o nosso Redentor é poderoso. O problema é que esqueceram, perderam o temor. Ele os entrega à mentira, os entrega a fazer isso, e agora executa juízo sobre eles. Eis que a espada da guerra virá sobre os babilônios. Então o mundo se prepare. E a igreja também, para receber os desesperados, para receber aqueles que quererão o mesmo pai que você tem. Eles vão querer fazer parte da mesma família que você faz. Então você tem que ficar firme, permanecer na sombra da mão do Onipotente, porque ali é lugar de descanso. Na sombra do Onipotente descansará, Salmo 91. Então você só descansa na sombra dele. Estando na sombra dele, ele assume o comando da guerra. E ele decidiu por fim. Eis que a espada da guerra virá sobre os babilônios. Afirma, não tem dúvida, afirma Yahvé contra todos os cidadãos da Babilônia. E principalmente contra seus líderes, governantes e sábios. Por que principalmente? Porque se não fosse eles, o povo deixava. Eles iam tocando normal. Não ia afrontar tanto o Criador, não ia afrontar tanto a esposa do Cordeiro, não haveria tanta afronta. E ele decidiu, falou, eu vou me levantar e vou assumir o comando, o governo dessa guerra. E ele está assumindo o governo dessa guerra. Então se prepara para um avivamento, se prepara para um tempo novo, para um tempo de regozijo. É um tempo diferente, é um regozijo diferente, não é aquela festa louca que se tinha, é um regozijo lá dentro do teu espírito, de saber quem é que ama, e cuida, e zela, e protege, e te dirige. É esse o período que vai estar chegando para a igreja. Para quê? Para que se cumpra o que ele deseja. Tem muitos lá fora que precisam ser alcançados. Parece incrível, mas tem muitos ainda que precisam ser alcançados. Em Romanos diz que quando o último entrar pela porta, ele fecha a porta. Esse último é quando o último se converter e nascer de novo. O rapto da igreja acontece. Isso, ele vai dar uma trégua, como ele deu uma trégua para Paulo pregar 2 anos, como ele está dando uma trégua para Josafá, para ficar em paz ao redor, como ele está dando uma trégua para a igreja. Eu não estou vendo, você verá, só começa a adorar, porque é assim que o povo fez. Quando creram na palavra, adoraram. Quando creram na palavra, louvaram. Quando creram na palavra, eles triunfaram, eles ficaram com festa, já celebraram. Por isso nós vamos celebrar hoje. O melhor lugar de um cristão celebrar é na mesa. Por isso nós vamos para a mesa. Você é muito bem-vindo à mesa, porque a mesa é o lugar da celebração de toda vitória. Porque o símbolo da mesa é o símbolo da vitória daquele que foi para a cruz, tido como um derrotado, mas ele é vencedor. Ele venceu, ele ressuscitou o 3º dia. E fala, agora quando vocês se juntarem, vai para a mesa e lembra da minha vitória. Não é a vitória de vocês, é a minha que eu, vitorioso, passo para vocês. Sabe por que eu sou mais do que vencedor? Porque nem lutar eu preciso. Ele lutou, ele é o vencedor de fato, ele que venceu, e agora ele pega e entrega para mim uma vitória, da qual eu não sou capaz de fazer. O meu papel é um só, me posicionar nele. Parece fácil, mas para alguns parece que é impossível se posicionar. Então fecha a boca sim para a reclamação, fecha a boca para a murmuração,
Não ouça má notícia. Se for preciso, vende a TV, para você não perder dinheiro muito, vende ela. Se for preciso, desliga, dá um tempo, dá uma trégua, põe louvor. Porque é o que eles fizeram, louvaram e adoraram, porque eles tinham certeza que haveria agora paz em redor, porque o Senhor estava entregando a vitória. Em muitas passagens ele entrega o inimigo na mão do seu povo. Aqui não, aqui ele entrega a vitória. O inimigo ele mesmo cuidou, porque dele é a guerra. Agora eu preciso crer e receber no meu espírito, e parar de me bater igual uma criança birrenta, pondo em dúvida como muitos põem, pondo em dúvida a realeza, pondo em dúvida o rapto da igreja, pondo em dúvida a pregação do evangelho, pondo em dúvida. Não duvide, porque aquele que fala é fiel para cumprir. Você só está de pé pela fidelidade da palavra dele. Eu só estou vivo pela fidelidade da palavra dele. Eu poderia ter morrido há décadas atrás, há muitos anos, mas ele, pela sua fidelidade, nos tem sustentado todas as manhãs. Todas as manhãs a misericórdia dele se renova, por causa da sua bondade. A bondade dele faz com que a sua misericórdia se renove. Então abrace essa misericórdia, abrace essa bondade e entenda, ele decidiu assumir o governo dessa guerra. Só tem que crer. É preciso crer. Qual que é o meu papel nisso tudo? Fé. Creio. Se essa palavra entrar, você vai entrar uma imagem no teu coração de uma trégua, de um período de tempo, do qual vai haver uma trégua. Vai haver um período assim, vai abrir uma clareira, onde a igreja, ela, por mais que o inferno tenta oprimir, quem manda, irmão, não é o inferno. As portas do inferno não prevalecem sobre ela. Contra a minha igreja, ele fala. Então eu só preciso crer nessa palavra. E ele decidiu assumir esse comando. Eu só estou entregando essa palavra, porque ele assim mandou que fizesse. Se você vier juízo, ouvirá o que os profetas dizem e serão prósperos, segundo Crônicas mesmo diz. Ouvi os meus profetas e sereis bem-sucedidos. Ouvi ao Senhor e prosperareis. E olha que os inimigos, quando ele falou isso, os inimigos estavam tudo em volta de Josafá. Era fim de linha, não tinha o que fazer para o homem. Mas quando o general da guerra fala, não faz nada, que agora quem vai assumir sou eu. Um sopro, acaba tudo. Um anjo, 185 mil homens tombaram. Então ele não tem muito esforço para cumprir o que ele fala, amém? E se ele está falando, se você lembra daquela mensagem, você vai lembrar disso. Quando ele fala, ele não anuncia para você nada do que ele já não tenha feito. Ele jamais iria se arriscar a falar para você algo que ele ainda vai fazer. Se ele está falando é porque ele já fez. O meu papel é crer, eu só creio. Se ele fala é porque ele já fez. Ele não fala nada que ele ainda vai fazer, ele só fala o que já está pronto. Eu creio que já está pronto. Então aproveita a oportunidade. Dobra o tempo de oração, dobra o tempo de leitura, dobra o tempo de comunhão em família, dobra o tempo de comunhão com a igreja, nessas oportunidades que são dadas e que vão ser ampliadas. Aproveita, ora pela ciência, ora pelo mundo lá fora. Muitos não têm o que você tem. Nós temos aquele que está guerreando por nós. Então esse é o tempo que nós vivemos. E para mim a alegria é tanta que eu já vou celebrar na mesa. Eu vou para a mesa, já vou celebrar. Para mim é tempo de triunfo, porque eu já vejo pronto. Não interessa o que o jornal A, ou B ou C diga. O que me interessa é o que o meu pai falou. O que me interessa é o que o Senhor dos Exércitos declarou. E ele diz assim: provai e vede o livramento do Senhor. Então é nisso que creio. Provai e vede o livramento do Senhor. Provai e vede. Porque ele está livrando hoje. Ele decidiu assumir o comando da guerra. Daí porque ele é o Senhor dos Exércitos. Há muito tempo eu já expliquei para a igreja a forma como ele se apresenta, é a forma como ele se manifesta. Se ele se apresentar como Jeová Rafá, porque ele vai curar aquele dia. Mas se ele se apresenta como o Senhor da guerra, porque ele está trazendo a vitória nesse dia. Você não está vendo com o olho natural, mas começa a adorar e louvar. Vai para o triunfo, vai para a festa, vai para a mesa, que você verá daqui a pouco. Você bota a mão, porque se você ler o texto de novo, você vai ver que houve despojos. Eles ficaram 3 dias pegando despojo do inimigo. 3 dias. Eu vou falar isso aqui e encerro aqui por causa do tempo.
Existem canções equivocadas teologicamente, existem declarações equivocadas, existem orações equivocadas. Quantos de nós já não fez isso? Eu já fiz isso. A gente dobra o joelho e fala: Pai, traz aquilo que pertence a mim, eu quero o que é meu, traga o que é meu, devolve para mim. Por que é equivocado? Porque ele não é ladrão, ele nunca roubou ninguém, eu não posso mandar ele dar de volta o que é meu. Eu só tinha inferno, eu só tinha condenação. Ele falou: você quer que eu dou de volta? O que é seu, o que você tem é só isso, é só inferno e condenação. Então não é ele que me devolve nada. Mas tem um detalhe: por ele ser o general da guerra, ele faz com que o inimigo devolva o que ele tirou, porque não lhe pertence. Por isso que Josafá, com o povo, ficou 3 dias resgatando coisas que o diabo havia levado. Ah, meu Deus, levanta tua mão, eu profetizo, você ficará dias e dias resgatando tudo que Satanás roubou da tua vida, toda a paz que ele tirou, todos os bens que ele tirou, tudo aquilo que ele aniquilou, que ele atacou. O Senhor, ele resolveu fazer com que você tenha um período de tempo para resgatar tudo que Satanás roubou. Ele vem para roubar, matar e destruir, mas o general da guerra diz: eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Então toma de volta aquilo que ele roubou. Eu estou obrigando ele a devolver. O inimigo tem que devolver a você, porque o ladrão é ele. Só que o ladrão foi julgado e hoje está devolvendo na tua mão. Pega isso de volta, porque ele está fazendo isso. É pela fé, é pela palavra, é pela revelação. Ele está te devolvendo tudo que Satanás roubou de você. Aos 3 dias resgatando coisas, 3 dias tirando despojos, você ficará 3 dias. 3 dias representa um período completo, onde você vai resgatar tudo aquilo que Satanás roubou da tua vida, da tua casa, do teu ministério, da tua saúde. Ele vai trazer tudo de volta, em nome de Cristo. É isso que está sendo dito. Ele não roubou, mas ele obriga o ladrão a devolver. Amém? O meu papel é só recolher a devolução. Amém? É profético. Eu poderia dar um estudo, explicar isso tudo, mas não é tempo do profético agora. Tem que profetizar, porque é a unção profética que arrebenta as correntes do jugo. E hoje está sendo quebrado. Amém? Vamos ficar de pé, porque eu vou orar, nós vamos cear. Se você em casa fez aí o seu pão, o momento é esse. Porque nós já estamos no momento de agradecer, de vir para a mesa, de estar com Ele à mesa, de desfrutar com Ele à mesa, e desfrutar na totalidade. Não é desfrutar esperando o que Ele fará, é desfrutar porque Ele já fez, já está consumado. Amém? Aleluia! Oh Pai maravilhoso, eu quero colocar na Tua presença, Pai, o pão da presença, o pão daquele que venceu na sua representação, aquele que é vencedor. E hoje eu coloco esse pão, consagro ele, para que aqueles que ainda não haviam conseguido estar à mesa, o Senhor os trouxe hoje, para juntos desfrutarmos a mesa. Mas em breve todos estarão unidos em uma grande mesa, e isso sirva de memória para todos nós, para a glória do Teu nome. Amém. Semelhantemente também consagro o suco, representando o sangue daquele que venceu. Ele venceu pelo sangue. Ele venceu pelo sangue. E agora Ele vai aniquilar o sangue do inimigo, porque o sangue dele supera. O sangue dele vai além. O sangue dele é maior, poderoso, abençoador, resgatador, purificador, perdoador. Então seja agora, ao tomarmos o cálice, lembrarmos dessa vitória que nos é dada por Ele, porque Ele é o grande vencedor, o rei, o general da guerra, que resolveu assumir o seu governo, o governo dessa guerra. Amém. Você vai pegar os 2 cálices aí, estamos em alguns irmãos aqui, nós vamos agora juntos cear, depois juntos. Pega o cálice, segure aí, para juntos nós triunfarmos, celebrarmos essa alegria. Aleluia. Teu nome é minha chave, sem duvidar entrarei no altar do Senhor.
Quão santo vou viver, contigo à mesa me assentarei, juntos enfim vamos cear. Em tua presença adorarei, outro Deus além de ti não há. Luz pra eu andar, meus pés em terra firme vão caminhar para o Rei. Faz-me guardar, teu nome é minha chave, sem duvidar entrarei no altar do Senhor. Quão santo vou viver, contigo à mesa me assentarei, juntos enfim vamos cear. Em tua presença adorarei, outro Deus além de ti não há. Hoje você vai fazer diferente. Você vai pegar o pão, vai olhar para ele, fechar teus olhos, e o Espírito vai te levar para outro lugar. A gente sempre pega o pão e ele nos leva para a cruz. Hoje eu vou ler, fica de olho fechado olhando para o pão, e eu vou ler um texto. Enquanto você de olho fechado olhando para o pão, você vai ter a mesma visão que esse irmão teve. Diz o texto assim: voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestido uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Os seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. E tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. O seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele me colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Eu li para você Apocalipse capítulo 1, do verso 12 em diante. João, ele olha, ele observa, e quando ele vê, tem essa cena, não de Cristo na cruz. Por isso o pão hoje não vai te levar para a cruz. O Espírito está te levando para aquele lugar, vendo no meio dos 7 candelabros que é a igreja. E você vai ver este glorificado, cabelos alvos como a neve, olhos como chamas de fogo, aquele que se declara: eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega. Eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo. Eu sou aquele que tem as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. É hoje, é para ele que você vai ver. Comendo o pão, você se lembra que o teu Redentor, o meu Redentor, o nosso Redentor está vivo. Ele está de pé. Então você vai comer do pão, vendo um Redentor de pé. De pé, coma do pão, vendo esse Redentor de pé. Me assentarei, juntos enfim vamos cear. Em tua presença adorarei, outro Deus além de ti não há. Olha aí para o teu cálice. Olha para o teu cálice, fecha os olhos e mantenha a visão aberta dele no trono, porque ele não está na cruz, por isso você não é levado lá. Ele não está no túmulo, por isso você não é levado lá.
Ele está no trono, glorificado. Então o pão, assim como o cálice, te leva para a imagem de um rei que está vivo, e Ele é o Senhor da guerra. Ele é aquele que resolveu assumir, Ele é o general da guerra, Ele é o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E é Ele que te resgatou. Então que hoje, ao beber do cálice, você se lembre que só estamos de pé porque o general da guerra já venceu a guerra e me deu paz. Porque Ele também tem o nome de Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz venceu a guerra. Não vencerá, Ele já venceu e nos dá a vitória, como dando em uma bandeja para nós, na mesa da ceia, nos lembrando da sua vitória em nosso favor. Beba do cálice, mas beba-se como um filho de rei, beba-se como uma filha de rei. Beba, beba. Na mesa me assentarei, juntos enfim vamos cear. Em tua presença adorarei. É na tua presença, Pai. Outro Deus além de ti não há. Não há outro, não tem outro, Pai. Contigo à mesa Senhor, me assentarei, juntos enfim vamos cear. Em tua presença adorarei. Outro Deus além de ti não há. Não há outro Deus além de ti, não há. Não há. Feche os teus olhos, estenda a sua mão para cá e eu vou apresentar a nossa casa. Porque essa palavra é para mim, para a minha casa, para você e para a sua casa, para toda a sua família. A bênção do Senhor enriquecedora seja sobre todos os seus. Que eles tenham uma visão profética de quem Ele é, sabendo que nele não existe a guerra, porque Ele já vem vencendo. Ele vem rompendo, Ele é um rompedor, e Ele vem rompendo e vem vencendo. Pelo poderio da espada afiada que está na sua boca, com o sopro de sua boca, Ele aniquila o inimigo. Então que o inimigo das famílias seja aniquilado nesse tempo. Que as famílias tenham uma trégua, que as famílias possam sentar à mesa, que as famílias possam se reunir enquanto família, que as famílias entendam que a igreja é uma família, que as famílias compreendam que estar nele é a única posição, é a única posição que tenho. O demais Ele já fez. A única coisa que eu faço é estar nele, mantendo posição. Então eu profetizo que todos os familiares, todos que estão inscritos nesse livro, se posicionem como posicionado nós estamos nele, e desfrutemos como nós vamos estar desfrutando a cada dia, que eles desfrutem disso também. Assim o Senhor deixa declarado, assim eu profetizo um período, uma trégua, aonde é cercado de todos os lados, paz em todas as divisas, paz ao redor, para que o teu nome seja proclamado, o teu nome seja anunciado, o teu nome, somente o teu nome seja honrado nessa terra, no pouquinho de tempo que ainda resta, que possamos usá-lo para pregar e apregoar o evangelho do reino, e anunciar o rei, anunciar aquele que era, que é e que há de vir, anunciar aquele que é general da guerra, anunciar aquele que detém o inimigo, para que a igreja abra a sua boca e profetize, para que a igreja possa romper no meio das trevas, sendo uma luz neste mundo tenebroso. Assim sejamos nós uma luz para um mundo em trevas, brilhando a glória de Cristo. Assim eu profetizo em nome de Cristo, e no mesmo nome do mesmo Filho, que seja sobre você, sobre vocês de casa, sobre todos que aqui estão, que a luz de Cristo brilhe no teu rosto. Quando olharem para você, veja um soldado valente, veja um filho guerreiro, veja uma filha guerreira, porque são filhos do general, são filhos do rei. O rei, aquele que é Senhor absoluto, aquele que já venceu, que a luz dele, que o brilho do seu rosto brilhe no teu rosto também. Quando você olhar para as pessoas, eles vejam no teu rosto o brilho de Cristo, e isso testemunhe de quem Cristo é, ao olhar para mim, ao olhar para você. E que a bênção do rei seja sobre cada um desse lugar, e que você, os teus olhos naturais, contemplem o que no mundo espiritual hoje é anunciado e já está pronto.
assim eu profetizo, assim eu descanso, assim eu creio, eu tenho certeza absoluta, porque o Senhor o disse, não o homem. Assim seja em nome de Cristo, e você diga amém. Amém. Dê um aplauso a Ele, aleluia, aleluia. Vocês de casa, um abraço, que o Senhor abençoe vocês. Estaremos de volta aí a qualquer momento para exaltar o nome do Senhor. Vai o nosso abraço e que a bênção dele seja contigo em todo o tempo. Amém?